dia de ontem foi um dia bastante intenso para todos nós, inclusive para os parlamentares, desembargadores. Aqui no governo também, na sexta-feira, nós iniciamos com algumas entregas. Pela manhã, reuni aqui a empreiteira e a equipe da Casan. Nós inauguramos aí a ordem de serviço, liberamos a ordem de serviço para a maior obra de infraestrutura sanitária do governo de Santa Catarina e da Companhia Catarinense. Quem entra aqui na ilha, na região insular, percebe muitas vezes um mau cheiro naquela estação de tratamento, né? Ela tem mais de 20 anos e nós vamos investir 144 milhões de reais, 889 mil, para fazer uma transformação radical naquela estação de tratamento sanitário, de esgoto sanitário, duplicando a capacidade dela de 300 para mais de 600 litros por segundo, e colocando água limpa, purificada de fato na Bahia, e também utilizando algumas novas tecnologias para a queima daqueles gases emitidos ali. Dali fomos à Laguna, por isso eu digo que foi um dia intenso, né? Lançamos também um emissário de Laguna, tinha problema, nós inauguramos lá um novo emissário, que agora passa por tratamento. A Laguna hoje tem 69,89% da sua área urbana com tratamento de esgoto sanitário. E depois fomos ao meio oeste, inauguramos uma rodovia que o nosso governo fez a passos acelerados. Em 10 meses, nós fizemos 40% de uma obra que vinha caminhando desde 2013. A rodovia que liga os municípios de Jaborá a Ouro, uma rodovia estadual com mais de 33 quilômetros de extensão, com bastante negociação com a comunidade ao leito dessa rodovia. E, ao retornar, então, conseguimos acompanhar um pouco da sessão, né, que deliberou sobre o processo de impeachment, e acompanhamos até o seu final daí, né? Fizemos ontem o que a gente vem fazendo por Santa Catarina há muito tempo, trabalhando intensamente na gestão do nosso Estado. O resultado, respondendo a sua pergunta, foi um resultado que nós não esperávamos de fato o arquivamento desse processo, mas entendemos que não houve uma derrota total, né? Nós entendemos que houve ali a expressão da essência do objeto do processo de impeachment, que é uma questão meramente jurídica e de direito, e que, apesar do processo de impeachment ser um processo político também, mas ele tem que ter justa causa. E como nós defendíamos, não há justa causa nesse processo de impeachment, e ali pôde-se observar 4 votos dos desembargadores, muito bem fundamentados, votos incisivos pela absolvição sumária, tanto da vice-governadora quanto do governador do Estado. Então, ali a gente pôde acompanhar aqueles votos que corroboram a tese que nós temos. Seria uma régua muito alta exigir que um governador de Estado saísse da condição de governador e fosse exercer a sua função de advogado público e fosse, então, tramitar per si decisões dessa natureza sem atentar para o parecer emitido pelo seu conselho técnico, que são os procuradores de Estado inscritos na OAB, e que temos obrigação de lei, inclusive, que isso foi muito comentado nesses votos, né, muito destacado, a necessidade do acatamento pelo governador e pela vice-governadora daquela decisão, que também alguns dos desembargadores fundamentaram que eram decisões judiciais e que têm que ser acatadas. Então, nós temos uma complexidade nessa discussão que mostrou a todos os catarinenses o que a gente vem falando há bastante tempo. Não há justa causa, é um processo de discussão jurídica, apesar do processo de impeachment ser um processo político, e nós acreditamos ainda no resultado do arquivamento definitivo, porque temporariamente há o afastamento do governador com aquele número de votos que nós tivemos ali, mas com esse mesmo resultado não se opera o afastamento definitivo e a perda de cargo público. Portanto, nós acreditamos na manutenção desses votos pelo Poder Judiciário catarinense, que foi absolutamente independente, que é o que se espera das condutas dos magistrados, que tomaram essa decisão deliberadamente, né, pelas suas consciências e pelas convicções que levam o juízo de valor de cada magistrado. Então, nós temos a convicção de que esse resultado não é de todo ruim à condição de governador do Estado. E, respondendo ainda a sua pergunta, no dia de hoje, eu conversei com a vice-governadora e colocamos à disposição dela todo o primeiro escalão de governo. São mais de 50 estruturas de governo, eu até me ofereci, inclusive, para reuni-los todos de uma vez só, mas hoje à tarde ainda ela se reúne com as principais estruturas com os secretários de Estado, com as principais pastas,
que vão conversar com ela, enfim, e facilitar, né, esse foi o meu pedido, esse processo de transição, que nós chamamos, porque, a partir de agora, quando você pergunta se haverá muitas modificações no governo, a partir de agora eu deixo de fazer o processo de gestão do Estado e a vice-governadora, mesmo que de forma interina, né, temporária, ela tem a liberdade de exercer as suas escolhas e, para tal, nós vamos colocar à disposição dela todo o staff de governo para facilitar a transição, prestar-lhe informações necessárias em tudo que ela precisar para a tomada de decisão e colocar à disposição, inclusive, os próprios secretários que aí estão. Eu penso que não há porquê posições tomadas anteriormente, né, de secretários saindo do governo. Eu penso que hoje o quadro é outro e a vice-governadora fará suas escolhas pela manutenção ou pela retirada desse quadro de profissionais que eu entendo que são absolutamente profissionais que levaram o nosso Estado, a partir da nossa escolha, a ser considerado a melhor gestão pública do Brasil por entidades ranqueadoras, né? O Estado que mais entrega serviços digitais ao cidadão também do Brasil e um Estado mais eficiente do Brasil. Nós avançamos muito na qualificação técnica do nosso primeiro escalão de governo, dando liberdade aos servidores de carreira também, trazendo algumas pessoas de fora do serviço público, mas que também acompanharam as decisões importantes, né, que a determinação do governo, do nosso governo, era, de fato, levar o serviço público a sério. Eu realmente me dediquei muito à gestão pública nesses últimos tempos e talvez não tenha feito muita política, mas eu penso que sim, é um período que eu me afasto da gestão e vou me dedicar a, de fato, estabelecer, né, esses elos, né, com as autoridades, as lideranças políticas do nosso Estado, para que a gente possa... eu tenho a convicção de que esse processo de impeachment deve ser arquivado definitivamente, mesmo com o afastamento, e para isso a gente precisa, de fato, dialogar com o Parlamento, e é isso que nós vamos intensificar. Esse é o objetivo nos próximos dias, e não necessariamente 180 dias, porque esse é um processo de afastamento de até 180 dias. Bom, a questão de correr ou não correr a eleição é uma decisão de momento, né? Eu vim de fora da política, não me sinto absolutamente integrado a ela, mas são 2.644.179 votos que nos dão, naturalmente, uma condição de estarmos conversando com a classe política, né, com os moradores de Santa Catarina, acompanhando os trabalhos que nós semeamos do governo e, naturalmente, todos nós somos entes políticos também. Não há que se ter um afastamento total da política, porque eu estou no cargo de governador, não estou exercendo a função hoje, né, afastado das funções, mas estou no cargo de governador. Então, eu estou ainda agente político, não estou exercendo as funções na condição de agente político neste momento. Os dois processos de impeachment não têm justa causa, isso a gente pôde entender como funcionou ontem, no dia de ontem, através dos votos muito incisivos, muito contundentes dos desembargadores, que conhecem do assunto, né? Afinal, discutir direito cabe aos magistrados, né? Então, ninguém melhor que os magistrados, em número de 4, para discutir esse direito, que ainda não, que é uma decisão que ainda não foi consolidada de fato, né? Não foi pacificada dentro do próprio Poder Judiciário. Então, há uma complexidade no tema. Então, não há justa causa. No segundo processo de impeachment, também não há justa causa. Nós entendemos que tanto o processo de compras, enfim, de escolhas, né, de parceiros para fornecer a administração pública não é ato do governador e nós, inclusive, que fomos a primeira autoridade a recuperar recursos públicos e a determinar a rigorosa investigação pela polícia de Santa Catarina. Então, absolutamente afastado, né, de qualquer ilicitude nesse processo, por mais que possa ser encontradas ilicitudes e que estão sendo, obviamente, investigadas por autoridades competentes. Perfeitamente. Seria exigir-se algo dos mais de 5.000 prefeitos do Brasil, dos 27 governadores e do presidente da República, que a grande manos do Estado, né, a longa mão do Estado, estivesse estendida por todo o território catarinense e o governador respondesse por todo ato que um servidor público cometesse, né, de ilicitude, enfim. A omissão, obviamente, que aí entra essa questão de que nós determinamos, de fato, a apuração do fato,
ela não pode ser caracterizada, então isso também nos isenta de responsabilidade. E no caso dos procuradores, o ministro César Peluso, ele comenta, inclusive no parecer dele, que se o governo não acatasse, e isso foi corroborado, inclusive nos votos dos desembargadores, de alguns desembargadores, se o governo não acatasse, se o governador não acatasse, aí sim estaria cometendo um crime de responsabilidade por até desobediência de ordem judicial e assim por diante. Chega a comentar o ministro César Peluso de que seria, se não despreparado, leviano um governador que não acatasse um parecer desta ordem. Eu penso que, assim como eu não fiz contato com nenhum parlamentar diretamente envolvido na comissão julgadora, né, no Tribunal Misto, nem tampouco os desembargadores, eu entendo que, quando nós estamos nessa condição, a gente deve manter, né, um certo afastamento para que se dê a liberdade de tomada de decisão, do livre convencimento das pessoas. Essa é uma posição minha, pessoal, e nós somos pessoas diferentes, cada qual é dono, né, da sua razão e senhor dos seus atos, então pode ser um estilo diferente. Enfim, eu resolvi ficar mais reservado, né, acompanhando um pouco à distância, um pouco fazendo as entregas, como eu coloquei para vocês, e depois mais próximo, assistindo com a minha família, com algumas pessoas aqui do governo, o encerrar da votação, mas cada qual tem o seu estilo pessoal. Eu entendo que nós nunca nos afastamos, né? Quando eu falo de aproximação de governo, as mesmas práticas. Então, o nosso colegiado aqui da administração pública é um colegiado absolutamente técnico, que é o que se repete lá no governo Bolsonaro, no governo federal. Nós combatemos arduamente a corrupção, nós temos atitudes de integridade, de transparência e de boa governança com os nossos órgãos de governo e acreditamos que isso também é feito lá em Brasília. Então, eu vejo esse tipo de alinhamento na nossa gestão. Em relação ao voto, eu não gostaria de comentar nenhum voto específico, né, nem de desembargadores, nem de parlamentares, né, um voto específico de cada um deles, porque eu posso concordar ou discordar, mas devo respeitar o resultado. Eu já mencionei aqui que esse assunto, esse tema, ele é absolutamente complexo, tanto que ele não foi pacificado ainda no meio do Poder Judiciário. Então, eu penso que cabe até o julgamento de mérito da reclamação que há dos procuradores contra o ato do Tribunal de Contas do Estado, na suspensão dos pagamentos, cabe esse julgamento de mérito, cabe a discussão do direito, né, para a gente poder entender a extensão do ato dos procuradores. Agora, cabe ao governo ouvir a sua área técnica e, juridicamente, assim os procuradores sustentaram a decisão que eles tomaram por meio do seu Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado.